2 Reis, capítulo 4, a partir do 1. Amém? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e elas as enchia. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Programa Pedra Angular, ecoando a verdade revelada. Podem sentar, irmãos. Na quietude agora vamos... Essa é a parte principal, né, do culto. É a parte principal, é a palavra. Onde devemos ter total atenção. Então as escrituras é assim. A Bíblia ela foi escrita em tipos, símbolos, parábolas e metáforas. Toda vez que você lê as escrituras, você tem que ver Cristo ali. Você tem que ver o trabalho de Deus por nós. Nós não lemos a Bíblia só por história, porque senão aqui nós teríamos só uma história. Profeta, a mulher pediu ajuda a um profeta, o profeta foi lá e fez um milagre, e a mulher pagou a dívida e viveu daquele resto. Mas o que isso significa para nós? Significa grandes coisas. Grandes coisas. E essas coisas assim, eu fiquei pensando assim, hoje, por que a mensagem de Elias, a mensagem da última hora, ela veio a mim? Se existem tantas outras pessoas melhores do que eu, em muitas coisas, mas a mensagem veio a mim. Porque tem que ter o mesmo calibre. Tem que ter o mesmo calibre, e foi isso que foi falado aqui, que Jesus falou lá em Lucas, que ele disse que havia muitas viúvas em Israel, mas Elias foi enviado a viúva de Serepta, de Sidom, a uma estrangeira. Por quê? Porque aquela mulher tinha o mesmo calibre para receber Elias. Aquela mulher tinha a mesma constituição para receber aquela mensagem de Elias. Então, a palavra de Deus, essa mensagem veio para nós, porque Deus nos conhece antes da fundação do mundo e sabia que nós seríamos capazes de receber a mensagem que Elias traria para nós. O nosso Elias, William Branham, o profeta enviado por Deus, traria a mensagem, nós receberíamos esta mensagem. Receberia esta mensagem. Porque tem que ter o mesmo calibre. Tem que ter a mesma constituição para receber. E foi o que aconteceu com aquela viúva.
ela recebeu o profeta Elias. Recebeu a mensagem de Elias. Então veja só. Por isso essa mensagem veio para nós. Nós iríamos receber a mensagem da hora, a mensagem reveladora. A mensagem que transforma a vida, que faz a diferença. Então havia várias viúvas em Israel, várias. Por que Elias não foi enviado para lá? Porque elas não receberiam Elias, mas a viúva de Serepta recebeu. Não é nem todos que vão receber esta mensagem, são aqueles que têm calibre, que têm a mesma constituição para receber esta mensagem, para absorver esta mensagem, para colocar em seu coração. Amém? Jesus diz, havia muitos leprosos em Israel, mas o único que foi curado foi um da Síria, na época de Eliseu. Na época de Eliseu, o único que foi curado foi o sírio Naamã, um estrangeiro também. Mas havia vários leprosos em Israel e não foram curados. Mas aquele foi curado porque ele tinha constituição para receber aquilo. Então é preciso ter a mesma constituição. É preciso ter o mesmo calibre. Então veja só. Então aqui nós estamos diante de uma coisa muito importante. Observa só. Nós temos aqui uma mulher viúva, que o seu marido morreu. E fala a Bíblia que essa mulher viveu do azeite. O azeite nas Escrituras simboliza o Espírito Santo. Ou você vive do Espírito Santo, ou o credor vai pegar você. E o credor aqui, é Satanás. Ou a pessoa vive do Espírito Santo, vive desse azeite, ou senão Satanás vai pegar. Satanás vai pegar. É só o Espírito Santo que nos protege. É só o Espírito Santo que nos dá força. É só o Espírito Santo que nos conscientiza do pecado, da justiça e do juízo. É só o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. A Bíblia diz, quando vier o Consolador, Ele nos guiará em toda a verdade. É só Ele que nos guia em toda a verdade. Porque o diabo é mentiroso e pai da mentira. Mas o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. O que aconteceu? O que aconteceu com aquela mulher quando ela se viu numa condição horrível agora? O marido dela era um dos discípulos do profeta. E acabou morrendo. Então, quando ela se vê numa condição ruim, ela vai até o profeta para buscar a solução do seu problema. Observe, profeta nenhum salva ninguém, mas profeta diz o que deve fazer para se ter a salvação. Está entendendo? Profeta do William Branham não salva ninguém, nenhum profeta salva. Essa conversinha de dizer que um profeta é infalível, isso está errado. Existem muitos fanáticos no mundo que fazem de William Branham o que ele não é. Existem fanáticos dentro dessa mensagem que fazem de William Branham o que ele não é. Faz de José o que ele não é. Eu vi um chegar para mim e dizer assim, que José era Cristo encarnado. Que loucura, gente! O Logos se encarnou somente uma vez. O Logos, o próprio Deus, se encarnou só em um corpo só. Um corpo sem pecado. Porque todo homem que nasce nesta terra é pecador. O William Branham nasceu como pecador. Vocês estão entendendo? Todo ser humano que nasce nessa terra nasce como pecador. Agora, Jesus nasceu sem pecado. Aquele é o único filho na terra que nasceu saiu das entranhas de uma mulher sem pecado, por isso que ele é chamado unigênito. A maneira como ele nasceu e veio ao mundo sem pecado fez dele o unigênito, o único homem que veio ao mundo em carne, sem pecado, saindo das entranhas de uma mulher, porque Adão não saiu das entranhas de uma mulher, foi criado do pó da terra, sem pecado, mas Cristo saiu, nasceu semelhante a nós, saindo das entranhas de uma mulher, mas sem pecado. O único homem na terra
que nasceu sem pecado foi Jesus. Jesus. Então isto faz dele o unigênito. Estão entendendo? Aí o que ocorre? Deus, o Logos, se encarnou nesse corpo. A única vez que Deus se encarnou em plenitude, que Deus entrou num corpo de carne, foi aí. Outros homens são pecadores, então não pode ser Cristo encarnado. Ele pode ter porções de Deus a mais, porções especial de Deus a mais, como o profeta William Branham tinha, para nos indicar o que se deve fazer. Profeta nenhum salva ninguém. Só quem salva é Cristo. O negócio é o ensinamento que trazem errado e as pessoas depois ficam criticando. Mas quando ouve-se o ensinamento correto, aí vou ver o que é o ensinamento correto para o ensinamento falso que estão trazendo. Então quando a mulher se vê em problemas, se vê numa condição difícil, numa condição horrível, porque os judeus antigos, eles entendiam que o marido para uma esposa era como se fosse assim, o marido era como se fosse a alma da esposa. E quando aquele homem morria, era a mesma coisa aquela esposa está sem alma. Aquela mulher estava desesperada. Então ela corre até o profeta para ir buscar uma solução. Mas o profeta, ele vai indicar, ele vai dizer o que se deve fazer para se ter a solução. Vocês estão entendendo? Ele não vai trazer a salvação, mas ele vai dizer, faça assim, faça assim, faça assim. O profeta William Branham veio para desmascarar o mundo religioso e nos mostrar que batismo em nome do Senhor Jesus, ceia com pão asmo, vinho puro e lava-pés, mulheres devem estar caladas nas igrejas, mulher não deve cortar o cabelo. Ele indicou para nós, ensinou as doutrinas relacionadas à salvação, as doutrinas de Cristo corretamente, desmascarou o mundo religioso, desmascarou o mundo doutrinário que estava aí e nos mostrou o caminho para se chegar a Cristo. Mostrou, ele não é o caminho, ele indica o caminho. Vocês estão entendendo? Então é assim. Então por que as pessoas não gostam do profeta William Branham? Tem uma pessoa que veio para mim e disse assim, me chamou de mestre, e disse, ô mestre, me ajude a pesquisar mais, onde eu devo buscar? Eu digo, eu não sou mestre, tudo que eu aprendi foi com um homem chamado William Marion Branham. Assim, derruba qualquer tese de as pessoas pensar que a gente é grande, que a gente sabe disso, que a gente sabe daquilo. O que eu aprendi foi com um homem chamado William Marion Branham. Ele não é Cristo, mas foi o profeta enviado por Cristo para nos ensinar as doutrinas corretas, para nos tirar dessa indústria de doutrinas falsas. É a única indústria que não abre falência, é a indústria de doutrinas falsas. Porque há muitas fábricas, é uma grande rede universal. A indústria de doutrinas falsas não abre falência. Está aí, está cheio, o mundo está cheio. Mas os filhos de Deus, eles vão buscar a solução, eles vão buscar a solução para o seu problema naquele que Deus enviou. Quando a mulher se viu em apuros agora, ela foi até o profeta Eliseu. Ele disse, homem de Deus, meu marido está morto e tu sabes que ele era um servo teu. E aí vem vindo o credor para levar meus filhos para poder pagar a dívida. Olha só, o diabo, esse credor, está na terra para matar, roubar e destruir. Essa mulher não foi atrás de uma teologia, não foi atrás de um pastor, não foi atrás disso, daquilo, não. Ela foi atrás de um profeta para saber o que devia fazer para sanar aquele problema, para resolver a situação dela. Se pegasse a mensagem de William Branham como ela é e falasse para o povo como ela é, nós não teríamos nenhum problema desse aí. Não teríamos nenhum problema desse aí. Mas não fazem, porque as pessoas querem ser grandes. Então veja só, ela foi até o representante de Deus,
Porque eles entendiam que um profeta era um homem a qual Deus se comunicava com a humanidade. Um profeta é aquele que fica entre Deus e o homem, recebe a mensagem de Deus e transmite ao homem. A quem ela foi? Foi até aquele que se comunicava com Deus para resolver a situação do seu problema. O profeta disse, o que eu vou fazer por ti? O que eu posso fazer por ti? O que tu tens em casa? Vasilhas. Ela disse, eu tenho uma botija de azeite lá, a única coisa que eu tenho. Olha só. Vamos pegar aqui um paralelo. Aqui estava um homem que morreu. Vamos dizer que essa mulher simboliza a igreja. E esse homem, o marido dela, simboliza Adão. E Adão foi colocado aqui na terra como um homem perfeito. Como um homem que foi criado por Deus e colocado ali no Éden como um filho de Deus perfeito. Esse homem era um discípulo do profeta. E Adão foi colocado ali perfeito, maravilha. Adão iria trazer todos os filhos de Deus à existência se ele não tivesse caído no pecado. Vocês estão entendendo? Adão iria falar a palavra e os filhos de Deus iriam vir à existência. Filhos de Deus não viriam ao mundo através da via sexual, viria através da palavra. Mas Deus colocou uma ordem disso. No dia que comerdes, certamente morrerás. Então Adão acabou caindo, ele morreu. Quando ele morre, ele lega para nós, deixa uma dívida altíssima. No dia que comer, certamente morrerá. Caiu em pecado, em transgressão, morreu. Legou para nós agora uma dívida altíssima. Que dívida era esta? O pecado. E o salário do pecado é a morte. E nós não poderíamos pagar essa dívida. Nós não poderíamos pagar essa dívida. Vocês estão entendendo? Nós não poderíamos pagar. Não tinha como. Quando o marido dessa mulher morre, ela fica em dívida. Porque era o marido que resolvia tudo. Ela fica numa dívida grande. O credor vem atrás do pagamento. Ela não pode pagar. Então ele diz, então nós vamos levar teus 2 filhos para ser escravo como pagamento. Amém, irmãos? Vamos, fica de pé aí um pouquinho aí, vai. Animar mais. Estou vendo que tem os olhos pesados aí. Então, só uns 5 minutinhos aí, né? Para a gente animar mais. Então, vem. O credor vem em busca do pagamento. Mas ela podia pagar? O que Adão deixou para nós poderíamos pagar. Nós estávamos todos condenados ao inferno. O credor viria atrás de nós, Satanás, dizer, vocês são meus escravos. Nós não poderíamos pagar nada. Porque a dívida que Adão legou para nós, o nosso pai, foi altíssima. E o salário do pecado é a morte. Mas aí vem a solução. Poder sentar agora. Deus colocou Adão lá. E a Bíblia diz, colocou lá no Éden, diz assim, Deus fez um homem perfeito, mas ele se meteu em coisas erradas. E quando ele se mete em coisas erradas e cai no pecado, ele deixa para nós essa dívida altíssima. E nós não poderíamos pagar. Não poderíamos pagar. Então, qual é a única solução? A única solução é o azeite, é Cristo. É a única solução para pagar a dívida.
Sem Cristo nós estaríamos perdidos, fracassados. Satanás, o credor, viria e nos levaria, faria de nós escravos. Quem está sem Cristo está como escravo do diabo. São escravos do diabo agora. Mas aqueles que têm Cristo estão libertos, porque Cristo veio pagar a dívida. Cristo veio pagar a dívida. Então veja só. Eliseu disse: o que posso fazer por ti? Ela disse: eu tenho só em casa uma... O que tu tem em casa? Ele disse: tenho uma botija de azeite. Então vai e pega vasilhas vazias. E entra no teu quarto, fecha a porta e começa a colocar azeite nestas vazias, que você vai ver o milagre acontecer. Ela tinha que fazer o esforço dela. Qual era a parte dela? A parte dela era ir atrás das vasilhas, pegar vasilhas com vizinhos, fazer isso. Qual é a nossa parte? Nossa parte é orar, é ter fé, confiar em Deus, que Deus vai resolver o seguinte: a fartura vai chegar, o milagre vai chegar, a bênção vai chegar. E a noiva de Cristo se esforça em oração. E entra no quarto, fecha a porta. Se esforça você sozinho. É individual. Se esforce, porque você vai ser cheio. E o que mais nós queremos é ser cheio pelo azeite. É ser cheio pelo Espírito Santo. Eu quero ser cheio pelo Espírito Santo. Yasmin. O que mais nós queremos é isso, olha só. Você só ver o milagre, a fartura de azeite, se obedecer aquilo que o profeta falou. Estão entendendo? Só ver o milagre, a fartura acontecer, para a dívida ser paga, se fizer aquilo que o profeta falou. O profeta não é o caminho, o profeta não é a salvação, o profeta não é Cristo, mas o profeta indica o que deve fazer. Se esses loucos soubessem aí o que é um profeta, ele jamais falaria contra um profeta. Jamais ousaria falar contra um profeta de Deus. Feche a porta, fique secreto, vá e faça como eu estou mandando. Vá, é individual, busque a Deus, se enche do Espírito Santo. Não conte seus planos, seus propósitos para ninguém. Entra no quarto, fecha a porta, conversa com Deus, tem relacionamento com Deus, que aí resolve. Não conte seus planos, seus propósitos para ninguém, porque o diabo é sorrateiro, ele pode querer melar aquilo. Estão entendendo? José era o sonhador, sonhava, mas o erro de José era contar os seus sonhos. Chegava lá, os irmãos, quando via José vindo de longe, diziam: ixi, ali vem o sonhador, ele já vai dizer que nós vamos ter que se render a ele, já vai dizer, espera só, ele vai vir, ele vai contar um, agora vai o sonho que ele vai contar, você vai ver se não diz respeito a nós. Então ele contava aqueles sonhos, não era para contar. Está entendendo? Tudo está no plano de Deus. Um eleito, ele está no plano de Deus, mas ele contou aqueles sonhos, os irmãos ficaram irados com ele, ele foi parar onde? No Egito. Porque contava seus sonhos. Mas Deus faz a coisa girar e leva ao propósito que quer levar. Então Deus às vezes faz a gente passar por situações adversas e nos leva ao propósito que Ele nos quer levar. Nos leva à posição que Ele nos quer colocar. A posição que Ele quer nos colocar, Ele vai nos colocar. Amém? Então disse: vai, entra, pega as vasilhas e vai colocando azeite,
vai colocando azeite. Vai colocando e as vasilhas vão enchendo, foram enchendo, e ela colocando e as vasilhas enchendo. As que for cheias você vai colocando a parte. Não tem mais vasilha, não acabou as vasilhas, cessou o azeite. O Espírito Santo só vai cessar, só vai sair dessa terra quando o último eleito for cheio pelo azeite. Quando o último eleito for resgatado e cheio do Espírito Santo, então vai cessar. Aí você vai ver, você já vê sofrimento nesse mundo? Você vai ver o que é sofrimento neste mundo. Quando o Espírito Santo sair daqui da terra com os seus eleitos, quando o arrebatamento acontecer, que o Espírito Santo sai, aí você vai ver o que é sofrimento. As vasilhas foram cheias. A solução não é o profeta indicou a solução, mas quem pagou a dívida da mulher foi o azeite. Amém? Quem pagou a dívida da mulher foi o azeite. Olha só. Partiu, pois, dele, fechou a porta e sobre seus filhos, e eles a traziam as vasilhas. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho, traz mais. Ele disse, não tem mais. Então cessou. Então veio a ela e o fez saber, veio ela e fez saber ao homem de Deus, disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. Glória a Deus. Viver de quê? Viver do azeite. Quem é o azeite? Então a gente vive de quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo paga a dívida aqui. Nos guia em toda a verdade. Nos conscientiza do pecado, da justiça e do juízo. Nos liberta, nos consola. Cuida de nós. Ele é o Consolador. Você não vive por mim, não. Eu posso ser só um instrumento pregador. Mas você tem que viver do azeite. Eu tenho que viver do azeite. Cada um de nós temos que viver do azeite. Vai, paga a tua dívida. Quando tu pagares a tua dívida, o credor nunca mais virá na tua casa. Eu sou livre, liberto. Cristo me libertou. Cristo pagou a dívida do meu pecado. Satanás não tem mais nada em mim. Por isso Jesus disse, aí vem o príncipe deste mundo e ele não tem nada em mim. Quem está em Cristo, o príncipe deste mundo, Satanás, não tem nada nesta pessoa porque ele está em Cristo. Então você tem, olha só, viver do azeite. O que vai acontecer com as virgens nécias? Porque elas ficaram sem azeite, a lamparina apagou, elas ficaram para a grande tribulação. Mas as virgens prudentes levaram azeite de reserva. Não ficou sem azeite nem um minuto. Existe um povo na terra que não vai ficar sem azeite. Mesmo que seja pouquinho, mas ele não vai ficar sem azeite. Ele vai se encher. Quanto mais tem, mais ele quer. Aí é que deve se cumprir em nós. O rico, quanto mais tem aqui na terra, mais ele quer. Quanto mais eu tenho de Deus, mais eu quero de Deus. É nessa riqueza que eu tenho que viver. O rico, quanto mais tem, mais quer construir mais, produzir mais e ter mais. Eu sou rico de Deus. Quanto mais tem, mais eu quero. Mas eu quero mais de Deus. Eu quero se encher mais de Deus para eu estar pronto. Então, olha só. O azeite, o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo é comparado com o azeite? Porque o azeite é um óleo. E esse óleo não se mistura com outros líquidos. O azeite não perde a sua identidade. Você pode misturar com qualquer líquido, ele não se mistura. Pegue qualquer líquido que você pensar e bote azeite naquele líquido. Você pode mexer, depois ele vem para cima.
se separa sozinho. Nunca perde a sua identidade e não se mistura com nada. Por isso que os filhos de Deus não se misturam com nada. Eles são separados. Eles vivem em um mundo carcomido pelo pecado, mas são separados.